Sinal de Partida está de regresso, esta semana com a rúbrica em parceria com o Fórum Oficial do Grupo Desportivo de Chaves, o Jogador do Mês. Temos em estúdio o Jogador do Mês votado para o mês de Abril, com 56,5% dos votos. O Jogador do Mês de Abril é João Góis, o defesa direito do Grupo Desportivo de Chaves. Ele está comigo aqui em estúdio hoje. João Góis, muito obrigada, parabéns por esta votação. João Duarte Teixeira Góis tem 24 anos, é natural da Camacha, da Madeira, e é o defesa direito, ou lateral direito do Grupo Desportivo de Chaves. Fez a sua formação no Nacional da Madeira, representou o União da Madeira durante uma época, teve 2 no Camacha e depois veio para Portugal Continental representar o Sertanense e este ano esteve no Grupo Desportivo de Chaves. Já sabe que estas perguntas são perguntas dos adeptos, que foram feitas através do Fórum Oficial e também através do Facebook. A primeira pergunta que lhe faço é: o João Góis é um lateral bastante ofensivo que inclusivamente chegou a estar perto do golo em mais do que uma ocasião. A título pessoal, foi só isso que faltou para fechar a época com o Chave de Ouro? Sim, o meu forte é ser bom defensivamente, mas gosto muito de atacar também e todas as épocas faço pelo menos um golo. Esta não deu para fazer, mas estive perto. É assim, para a próxima vamos ver se faço 1 ou 2. Seguinte pergunta: nestas eleições do Jogador do Mês, os 2 últimos vencedores foram 2 defesas. O Nelson Lenho foi o Jogador do Mês de março. Curiosamente, 2 laterais, 2 defesas. O que tem a dizer sobre a escolha dos adeptos? Acho que é um bocadinho como o Nelson já referiu aqui antes, do trabalho coletivo surge a individualidade. E penso que fundamentalmente foi isso que fez com que nós fôssemos eleitos os jogadores do mês. Porque também, tendo um coletivo forte ofensivamente, também defensivamente tivemos muito bem e a equipa está toda de parabéns. Depois de uma primeira parte da época na sombra, acaba por fazer uma grande segunda volta e ajudar nas muitas vitórias dos Chaves nesse período. O que faltou na primeira volta para as coisas terem corrido melhor, tanto ao João Góis como aos Chaves? Falando por mim, o que me fez ficar na sombra, entre aspas, foi... Como era o primeiro ano aqui na segunda Liga, era uma coisa nova, eu estava um bocadinho inibido no início, não me estava a sentir integrado ainda, mas depois as coisas foram melhorando, foi surgindo o meu trabalho normal e depois chegou o Mister, Kim Machado, que apostou em mim e fico-lhe agradecido por isso. Quanto aos Chaves, foi uma época difícil no início porque não estávamos a conseguir ganhar e as equipas fazem-se com vitórias. Nós conseguimos fazer isso mais na segunda volta e foi isso que nos levou para o caminho que seguimos até aqui. O que é que aconteceu no jogo pós-Tondela para que a equipa tenha encontrado o rumo das vitórias? Toda a gente fala neste jogo como o ponto de viragem do Grupo Desportivo de Chaves nesta época. É verdade, foi um jogo muito difícil. Foi praticamente 2 jogos, como quem diz. Mas esse jogo fez com que nos uníssemos todos e seguíssemos o mesmo rumo, que era o rumo da vitória. E acho que foi o ponto de viragem esse jogo. Nas 2 últimas jornadas, os jogadores souberam dentro de campo o que ia acontecendo no jogo do Aves, ou nos jogos do adversário, nos adversários diretos. Pessoalmente, prefere ir sabendo ou não? Ou prefere que só saber depois o resultado desses jogos? Não, pela lógica, preferia saber depois, mas isso é quase impossível porque estamos ali dentro de campo, estamos a ouvir os adeptos, estamos a ver tudo e falo neste caso no jogo contra o Ofense, que nós saímos para o intervalo 0-0 e pensávamos, e também deram-nos a entender que estava 0-0 o Aves, que era para conseguirmos ganhar o jogo, mas depois chegamos a dentro de campo e nos adeptos, já está 2-0, não sei o quê, e acabamos por baixar um bocadinho e... Como viveu a alteração do comando técnico da equipa? Pronto, houve a troca de João Eusébio por Kim Machado. Houve alteração no seu comportamento e mesmo no comportamento da equipa? Não houve alteração. Acho que já antes queríamos ganhar os jogos, mas não estávamos a conseguir. E, por um lado, era uma coisa nova. Os jogadores sabiam que iam ter que trabalhar para ter a oportunidade deste treinador e foi assim.
Outra pergunta dos adeptos. Como define o plantel do Desportivo de Chaves? É um plantel muito forte. Para mim, é o plantel mais forte da segunda Liga, sem dúvida. Foi pena termos começado numa fase de vitórias muito tarde, mas claramente é o melhor plantel da segunda Liga. Tem algum jogador que lhe sirva de exemplo? Um exemplo a seguir, que seja um exemplo a seguir? É uma pergunta difícil. Tem vários. Tenho muitos jogadores, mas está a falar de... De jogadores, colegas ou alguém que goste? Não, eu não... Eu também O João Góis é um exemplo a seguir, então? Sim, posso dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Sente saudades da Madeira? Sonha jogar num dos grandes clubes da ilha? Da sua ilha? Sim, sinto saudades. Gostava de jogar Já joguei lá no Nacional, mas depois acabei por ter azar. Não fiquei nos séniores, tive que sair. Mas é claro que gostava de jogar no Nacional ou no Marítimo. Mesmo para estar em casa? Sim, para estar perto da família. Pergunta da praxe. Como define os adeptos do Grupo Desportivo de Chaves? É o primeiro ano que aqui está. Como é que vê esta massa associativa, esta massa adepta? São uns adeptos que acompanham e vivem o clube com muita intensidade e exigem muito dos jogadores, e acho que isso é muito bom para nós. E é claro que se não estão satisfeitos, têm que exigir mais de nós, e acho que sim, são muito exigentes e isso é muito bom para nós. Gostaria de continuar nos Chaves, na próxima época, ou já tem em mente querer jogar na Primeira Liga? Sim, claro que quero jogar a Primeira Liga, mas tenho contrato mais um ano com os Chaves e espero cumpri-lo. Pergunta Sinal TV. Acha que se o Kim Machado tivesse vindo mais cedo para o Grupo Desportivo de Chaves, o Chaves poderia ter alcançado o objetivo traçado pelo técnico, que era a subida, ou principalmente a chegada ao terceiro lugar, ao play-off, e a subida à Primeira Liga? Sim, creio que sim. Creio que se tivéssemos começado desde a pré-época com o Mr. Kim Machado, a ver pelo trabalho que ele fez nesta segunda volta, creio que tínhamos alcançado esse objetivo claramente. João, muito obrigada por ter estado aqui connosco em estúdio. Parabéns pela votação. Obrigado. Boa sorte para a próxima época aqui no Grupo Desportivo de Chaves. Esta foi a rúbrica do mês de abril, do Jogador do Mês, uma rúbrica em parceria com o Fórum Oficial do Grupo Desportivo de Chaves. Nós regressamos no próximo mês. Muito obrigada por nos ter acompanhado. Até à próxima.